Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso. E hoje nós vamos conversar sobre liberdade de imprensa. Nosso convidado especial, Iago Salles. Tudo bom, Iago? Seja bem-vindo. Muito bom, muito obrigado pelo convite. Gente, hoje é um dia especial e a pauta foi desenvolvida pela nossa jornalista que está presente conosco para dividir comigo essa entrevista, Cris Soares. Tudo bom, Cris? Prazer ter você de novo com a gente, depois de um tempo. O prazer é todo meu, né, de estar aqui com vocês. Olá, Iago, tudo bem? Olá para você que está nos assistindo aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trazer aquela pitadinha de liberdade de imprensa para que vocês que estão nos assistindo entendam como é feito o trabalho de um jornalista. Cris Soares, por que a figura do Iago Salles é importante para o nosso programa de hoje? Em relação ao assunto, quer falar sobre liberdade de imprensa, o direito de falar, né? Nós jornalistas temos, de escrever, só que com um âmbito assim um pouco mais profissional, correto? É uma opinião qualificada, né? Opinião qualificada. Um levantamento de dados, uma opinião qualificada do jornalista. Sim, a essência do Iago aqui ela é importante porque aconteceu uns burburinhos aí nos bastidores, né, dentro da Câmara dos Vereadores. Que nós vamos conversar daqui a pouco. Daqui a pouco vocês fiquem ligadinhos para vocês verem isso aí, tá bom? É importante, porque não é porque é político ou qualquer outro ser de maior importância que ele pode maltratar ou falar de qualquer jeito com o jornalista. As pessoas precisam saber entender a função que tem o jornalista na sociedade. Então vamos conhecer primeiro o nosso convidado. Quem é Iago Salles, Iago? Boa pergunta, inclusive, né? Vou levar para o meu psicanalista. Vou levar para o meu psicanalista. Pensei assim, eu falei, cara, como que eu vou responder? Então vamos falar. Então, o Iago, jornalista, chega um momento da vida que a gente precisa escolher... Você está com quantos anos? Estou com 28. Casado? Divorciado. Filhos? Tenho um filho. Então, eu sou jornalista praticamente há 14 anos. Eu comecei a escrever muito cedo, aquela coisa de escrever em escola. Então, logo a professora pegou um texto e publicou no Diário da Manhã, que já era ali uma denúncia sobre um teto que tinha desabado na escola e ficou um ano parado, lá no Instituto de Educação de Goiás. Ele era o tipo da criança que todo mundo chega e fala, minhas férias na fazenda, ele fala sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia. Não, e era mais ou menos isso mesmo, né? E era mais ou menos isso, né? Essa coisa. Então, eu sou o Iago, desde sempre querendo contar histórias e se expressar, sempre buscando um lugarzinho para poder contar as histórias que eu vivencio, que me contam, e com o tempo a gente vai fazendo faculdade, a gente vai lendo mais, a gente vai se qualificando, a gente percebe que há uma carência na sociedade, né, de se profissionalizar, de se capacitar, e foi isso que eu fiz, né, para fazer um jornalismo de qualidade. E nada é unânime, óbvio, né? Mas tem que fazer um jornalismo... Eu sempre pensava assim, fazer um jornalismo incontestável e focar naquilo que não tem luz, naquilo que ninguém está falando. Você disse que a habilidade de escrever, de contar história, foi o teu ponto de partida. Primeiro a vontade de querer contá-las, porque eu nem sabia. Quando eu publiquei o primeiro texto, teve mais correções do que tudo. Eu fui ler, né? Eu te falo que, como advogado, minha grande estratégia, para quem me conhece, sabe que é narrativa. Você podia ser pastor também conta narrativas, né? Um padre, um religioso. Você podia ser um literato. Por que jornalismo? O jornalismo... E por que o jornalismo investigativo? Você, no bastidor aqui, você falou que foi meio por acaso, né? Foi meio por acaso. Então, eu sempre gostei de contar histórias, assim, desde criança. Eu lembro que meu avô me deu uma bicicleta e ele tinha umas coisas interessantes que ele queria que eu descobrisse lá no bairro. Por exemplo, quando um amigo dele morria, estava trabalhando de pedreiro, ele queria saber a morte, onde é que a pessoa morreu, no hospital, alguma coisa nesse sentido, e aonde seria o velório. Então isso aí é o lead, né? Porque no jornalismo a gente tem que contar o que, quem, quando, onde e como. Então desde muito cedo, com 9, 8, 10 anos, eu fui motivado pelo meu avô a pegar a bicicletinha e ir lá na esquina, se tinha algum comício político, eu lembro muito disso, onde vai ser o comício, onde vai ser a rua. E se eu não chegasse com todas as respostas ao meu avô, ele mandava eu voltar e fazer aquela determinada pergunta. Então é daí que surge, tanto que ele falava que eu era um repórter, né? Isso muito
criança, eu detestava essa ideia de ser jornalista. Eu gostava era de brincar, né? Eu gostava era de correr, de pegar frutas, e jamais pensei em ser jornalista. Mas entre a literatura e o jornalismo, porque o jornalismo é mais imediato, a sua necessidade de contar a história que está acontecendo agora? O livro, para você não vira um escritor de uma hora para outra. Não. Você Eu acho precisa que é uma primeiro, vida. antecede alguma coisa, ou é um médico, né, tipo Moacir Sclia, ou você é um pedagogo como Rubem Alves, ou você é um teatrólogo ou um jornalista como foi Nelson Rodrigues. É uma coletânea de ideias que tem uma certa lógica e uma identidade, né? Porque você precisa ter lido muito. Para ser escritor, você não pode chegar se aventurando assim, né? Então eu comecei com o jornalismo porque é um espaço. O Diário da Manhã, por exemplo, é bom dizer, a gente vai falar de liberdade de imprensa aqui, liberdade de expressão. O Diário da Manhã é um dos veículos mais importantes do Brasil porque abriu, né, com espaço, o Batista Custódio abriu espaço para qualquer pessoa. E eu, aos 15, 16 anos, estava publicando ali as crônicas do cotidiano, né? Muitas coisas que eu via, ouvia, que eu interpretava. Aí eu aprendi a trabalhar com a metáfora, né? Isso para crônica, que é um gênero jornalístico, só que híbrido. Depois fui fazer jornalismo, que eu falei, preciso agora me sustentar, preciso trabalhar, preciso ter emprego, né? Porque imagina, vou falar o quê para as pessoas? Eu sou escritor, mas como que eu vou ganhar com isso? Raramente você vai ver um escritor que é só escritor. Escritor, ou ele é professor universitário, ou ele é palestrante, ou ele é pastor, como você disse, ou ele é padre. A gente tem padres, né, reconhecidos, e temos pastores também reconhecidos que escreveram livros, né? Então, assim, mas o que eu mais gosto mesmo é da narrativa, é de contar a história, né? Eu acho que você fez uma pergunta interessante. Por que o jornalismo? Além dessa questão de sobrevivência financeira, o jornalismo é algo muito agora, e é viciante você fazer jornalismo, né? Você é o primeiro a saber, às vezes, das coisas, você é um privilegiado porque você é atendido por qualquer autoridade, existe uma diferença, uma distância entre o cidadão comum e por exemplo, um artista plástico, que talvez eu seja fã, ou às vezes o presidente da República. O jornalista, ele é o ator social que está mais próximo de tudo. Então isso era muito bom para mim, né? Eu sempre gostei muito de estar próximo. Às vezes o vereador, por exemplo, muita gente sabe que o cara é vereador numa cidade, né, no interior, mas não tem proximidade de conversar. O jornalista não, ele está o tempo inteiro conversando com essa pessoa, é um cara legitimizado para poder falar, para criticar, para poder pontuar. Então o jornalismo sempre, eu percebi que era um lugar onde eu gostaria de estar até o final da minha vida. O teu impulso de escrever, de fazer, de redigir, tá claro para mim. Mas o que vai me impulsionar a mim ou ao meu telespectador ler você? O que a sociedade pode esperar do seu conteúdo? Então, tinha um jornalista da Rede Globo, Geneton Moraes Neto, que ele tinha umas entrevistas fenomenais. Eu tenho certeza que você o conhece. Muito, muito. E até indico, se você puder entrar no YouTube, as políticas e as artísticas são maravilhosas. Ele era o cara que colocava todo mundo na parede de uma maneira muito educada e muito intelectual. Eu já disse que um apresentador que me empolga muito, apesar que o pessoal pensa que a gente gordo, e numa mesa dessa é o Jô Soares, que me empolga, sim, lógico, mas é o Abunjara. O Abunjara no Provocações. Eu assistia isso no final dos anos 70, começo dos anos 80, eu era menino, e eu amava o jeito dele frio e só metendo a faca, sabe? E ele é uma pessoa extremamente atenciosa, carinhosa, né? Um grande artista. O Geneton conseguia arrancar dos seus entrevistados a súbito, né? A essência daqui e na memória. Tanto que ele tinha uma frase que é o seguinte: jornalismo necessariamente produz memória. O Abunjanja conseguia, por meio do seu deboche, da sua provocação. Então, isso atrai um certo público. Quando eu falo das minhas reportagens... Eu achava ele cínico, né? Então, o trabalho que eu faço, eu não trago... Eu sempre penso assim, o que nessa pauta eu vou descobrir de novidade para o leitor? Então, eu me pauto desde sempre por esse lado. Tem aquela coisa de trazer o obscuro à luz. Não, mas não é só isso. Eu acho que se eu tiver numa coletiva de imprensa e que o governador ele deu um risinho para um aliado dele ou para um desafeto ali, isso para mim eu conto isso no texto.
É isso que eu vou ver, é isso que vai me levar a ler você? Nos meus textos são isso. Ou então, o detalhe. Aí beleza. O detalhe obscuro. O detalhe... Na verdade, não é obscuro, não é obscuro, né? Porque eu acho que essa palavra obscura, no sentido de jornalismo, ela é muito perigosa. Eu estava refletindo sobre isso, né? Sobre o que é obscuridade na prática jornalística. E a prática jornalística ela não pode ir por esse lado. Porque um jornalista que foi na obscuridade da periferia do Rio de Janeiro, encontraram ele Tim Lopes. Completamente incinerado. Porque ele estava na obscuridade de um crime organizado. Eu não acredito que então, exista isso você não acredita muito... O jornalismo gonzo não é aquele que se envolve... Eu não sou jornalista gonzo, mas eu admiro. Porque o jornalismo gonzo, ele tem a capacidade de informar e de entreter. O jornalismo que eu faço, que não é... aí só para finalizar a sua pergunta, o que leva as pessoas a ler? Se vê que é um texto que eu escrevi, certeza que dali você vai tirar alguma coisa para você tirar algum proveito de informação que é muito bem apurado, né? É muito bem escrito. Eu sempre tomo muito cuidado, respeito muito a informação, respeito muito o que as pessoas me contam. Então isso tem que deixar bem claro, que é isso que as pessoas vão encontrar num texto meu. A profundidade, a técnica, muito bem, e detalhes. E o que está ali é verdade, óbvio, né? Eu acho que é interessante. Iago, quando você fala desses detalhes na escrita, quando você fala que é isso que as pessoas vão ler, né? Essa essência, ela veio construída de você. Né? Primeiro por causa da carga que você traz literária. Certo? E aí, em qual momento você saiu da literatura? Gente, é porque eu conheço o Iago, tá? Então eu sei da capacidade literária que ele tem gigantesca, é até bom ressaltar isso. E ele sai de uma carga literária, Giovanni, onde contar contos e crônicas, eu acho que é uma das coisas mais saborosas de ler, de Iago Salles. E aí, de repente, você cai no cotidiano, que é os factuais, né? Que nós, enquanto telespectadores, vivemos, e também você traz a pitada da investigação, que é algo totalmente diferente do cotidiano. Você não escreve uma reportagem especial, você não escreve uma denúncia em 1 hora e meia. Dependendo do assunto e do viés de investigação, você demora meses para poder construir. Então, da onde sai aquele literário, o romantismo, de repente, para poder trazer de fato assim, não, aconteceu isso e é assim que o Iago Salles vai colocar agora. Essa escrita, ela é mais metódica, ela é mais eficiente, para que quem for ler realmente entenda o motivo real daquela denúncia. Ótima pergunta. É uma mistura, né? Chega a ser uma mistura de métodos, porque o jornalismo é método. É diferente você ver uma reportagem sobre uma enchente no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, e você vê uma reportagem, isso no Jornal Nacional, e em seguida você vê uma reportagem sobre as vítimas dessa enchente, contando a história. Fulano, de 8 anos, estava indo para a escola, quando veio a enxurrada e acabou provocando uma tragédia em relação a essa pessoa. Isso aí traz a literatura para dentro do texto, na televisão também. A narrativa. A narrativa. Não é difícil desassociar o jornalismo factual, o jornalismo objetivo, né, que é um modelo norte-americano, que a gente fala da pirâmide invertida, em que os fatos mais importantes vêm primeiro numa espécie de pirâmide invertida, né? Porque aqui vem as informações mais importantes, que é quem está envolvido, com o que essa pessoa está envolvida, onde está envolvido. Pode ser um acidente, pode ser uma briga, pode ser alguma coisa nesse sentido, um homicídio, né, para ser mais claro, né? O jornalismo literário, para mim, ele sempre esteve em todos os meus textos. Diante disso, Iago, que você está nos trazendo agora, qual que era o dever da imprensa? Eu respondo agora ou daqui a pouco? Já que ele deu spoiler, entra daqui a pouco. E você permanece conosco, você está no lugar certo. Muita coisa boa
sobre liberdade de imprensa. Foram vários os dias em que o cuidado e o acolhimento foram minha responsabilidade. Agora eu tenho o Plano Casag Saúde, o programa do OAB Casag, que tem sempre um plano para cuidar de cada um. Com planos que me dão acesso aos melhores hospitais, planos mais baratos que os vendidos no balcão e atendimento exclusivo. Isso é advocacia cuidando da advocacia. Olá, tudo bem? Sou o Pedro Luiz, sou diretor da Faculdade Falcão e eu tenho uma boa notícia para te dar. Quero falar com vocês sobre os cursos sequenciais de ensino superior. Você ainda não tem o seu ensino superior, está se preparando para concursos públicos ou já passou no concurso público e não sabe como tomar posse? Fale com um dos nossos colaboradores, um dos telefones que está aparecendo aqui e vamos te orientar para que você tenha sucesso na sua vida profissional. Nós da Faculdade Falcão queremos que você tenha as melhores ferramentas, que você tenha o melhor sucesso na sua vida profissional. Conte conosco, nos chame e vamos conversar. Não perca tempo, conte conosco, Faculdade Falcão. Controverso, segundo bloco, estamos entrevistando Iago Salles, jornalista, e com a presença de Cris Soares. Cris, a bola estava contigo. Isso é verdade, a bola estava comigo e é de extrema importância essa pergunta. Qual o dever da imprensa? E dentro desse dever, Iago Salles, quais as dificuldades que você encontrou? Primeiro que a imprensa ela é um pilar constitucional da sociedade. Né? A imprensa, o povo fica falando de quarto poder, eu não gosto de usar isso. Mas é fundamental, sem imprensa seria incapaz de os governos evoluírem, de o legislativo ser pautado, o judiciário também é pautado pela imprensa. Então, o maior obstáculo que qualquer jornalista, seja ele de televisão, seja ele um produtor, um apresentador, um âncora, a maior dificuldade é exercer na sua plenitude o que é o direito dos cidadãos à informação. Eu acho que o jornalismo ele tem que se prezar a isso, passar informação ao leitor, ao telespectador, ao ouvinte, seja de podcast, seja de rádio, seja um cara que trabalha no Instagram, né, passando informação, desde que seja profissional e ético. Então, o maior desafio é você encontrar qual que é a verdade, ou o recorte da verdade que você precisa repassar e qual que é a prioridade disso. E esse é o maior desafio. É muito complexo isso, talvez você que está em casa não esteja compreendendo bem, mas o papel do jornalista simplesmente é dizer para você que é necessário vacinar. Segundo a ciência, é necessário. Olha, isso é um desafio porque existe uma série de pessoas que não querem que você diga isso. Aí eu entro no ponto, né? Porque às vezes o jornalista ele é taxado às vezes ou de ser partidário, ou o jornalista ele é tendencioso, ou o jornalista ele é pago com determinada empresa, não sei o quê, mas o dever é o mesmo, é falar aquilo que é necessário falar naquele contexto da sociedade. Volto à questão da vacinação. Se a ciência, se a maioria da população precisa de vacinar, é um dever, independentemente se exista um grupo à parte de negacionistas que não quer que se fale sobre aquilo. Então, esse é o maior desafio. Porque, às vezes, um determinado grupo, ele alcança a informação que eu tenho para passar, mas um outro vai ficar um pouco incomodado. A imprensa, às vezes, não abusa um pouco desse direito, não? Abusa, é óbvio que abusa, principalmente dependendo de, digamos assim, tem várias histórias, né, de como a imprensa ela pode causar, não vou falar assim de problemas, mas a imprensa ela é uma instituição privada. Ela é uma instituição privada. Então, o jornalismo, não. O jornalismo... partidária? Não partidária. Eu não estou falando de partidária. Eu estou falando que a imprensa, muitas vezes, ela tem os interesses comerciais. Isso é perfeitamente... Esses interesses comerciais, políticos, ideológicos, é o que a gente fala da impossibilidade da neutralidade. Você acredita numa imprensa neutra?
Não, claro que não E existe jornalismo neutralidade. neutro existe? O jornalismo é neutro. Ele precisa ser neutro. Eu já entendi, mas explica para o nosso telespectador, o nosso internauta, a diferença de jornalismo para imprensa. O jornalismo é a alma, a imprensa é o corpo. O repórter é o espírito. Mas é verdade. Eu acho que tem maneira mais clara de... Entendeu? Então, assim, o jornalismo é a alma, é a missão. Qual que é o verbo do jornalismo? Os verbos do jornalismo. Ouvir, entender e repassar. Nesse repassar, você tem os verbos ali, que é ou escrever e publicar, ou gravar o off, editar e transmitir isso via satélite já da Amazônia para o Jornal Nacional. Iago, a minha língua está coçando aqui, a Cris vai me matar, mas eu tenho que falar. Teve um vereador, inclusive é a razão de você vir para cá, teve um vereador que disse que não ia mais aceitar jornalista fofoqueiro dentro da Câmara Municipal, teve o maior problema lá, foi agora, começo de outubro. Você sabe do que eu estou falando porque, de acordo com os buchichos nos bastidores, é você, na verdade, o desafeto, seria você o desafeto do vereador. E ele trouxe esse termo, né, de fofoqueiro, de subir nas costas de outras pessoas. Aí a minha pergunta por que algumas pessoas têm o jornalista como uma pessoa que fofoca, que fala mal? Giovanni, eu acho que antes do Iago responder, a gente tem que falar o nome do vereador, né? Na nossa Câmara tem vários vereadores, né? Eu acho vereador Cleide Moraes. Foi um evento de uma sessão agora recente, e ele muito indignado por uma série de reportagens que acho que o desprestigiou. Ele se sentiu desprestigiado. Não vou dizer que a reportagem o desprestigiou. E ele partiu para essa defesa. Foi uma expressão, a expressão dele. Aí a minha pergunta é sobre essa questão do jornalista fofoqueiro. Por que se tem essa impressão? Primeira coisa que eu queria responder, você falou de desafeto, né? A palavra talvez não seria essa, mas é normal que se pense assim. Eu não sou desafeto do vereador nem de ninguém, porque eu não sou político. Desafeto normalmente é a pessoa que você tem... Você nem concorre, né? Também, né? Que não concorre. Porque ele faz o trabalho dele, eu faço o meu trabalho, então, de certa forma, eu não sou desafeto. É tratado como fofoca aquilo que gera burburinho sobre determinada pessoa, aquilo que se publica sobre determinada pessoa. Mas o que eu fiz não foi fofoca, eu fiz jornalismo, por meio do meu exercício profissional de repórter e por meio da imprensa, que me contratou, e não é um único veículo, foram outros veículos que já escrevi sobre o vereador. Não é persecutório, né? Não é uma perseguição pessoal minha, porque fontes buscam a gente para contar as histórias, né? Então, o que aconteceu na Câmara ali, eu lamento muito, né? Porque é um destempero por parte do parlamentar. Eu acho que todo mundo tem o direito de se manifestar, seja durante a apuração, todas as vezes que eu escrevi uma reportagem sobre, seja lá quem fosse, eu procurei essa pessoa por telefone ou pessoalmente por mensagem. Você tem o direito ao contraditório. Muitas vezes a pessoa que às vezes eu investigava me apresentava provas e eu falava assim, realmente essa pauta vai cair, não vai sair essa pauta porque essa pessoa conseguiu me provar que aquilo não tem nada a ver, entende? Então, se a pessoa, ele nunca me respondeu, né? E de repente, depois das eleições, ele vai à Câmara, usa um direito dele no plenário para usar expressões. Infelizmente, né, por causa de um destempero emocional, eu acredito que seja mais por isso do que um ódio, por exemplo. Né? Que ele nem te conhece, né? Não é fofoca. Ele foi com medo do trabalho que eu escrevi sobre ele, né? E eu que acho gerou repercussão negativa no judiciário. Então, se ele fala, por exemplo, ele falou que a vida dele virou um inferno depois que eu apareci na vida dele, depois que eu passei. Mas não fui eu que apareci na vida dele. Na verdade, foi o meu trabalho como jornalista que chegou até ele. Né? Foi a confiança que as fontes tiveram, ou às vezes por uma observação do cotidiano, ou às vezes, quem sabe, até... porque fonte a gente não fala quem né? Mas é normal. Eu acho que é importante a gente estar aqui falando sobre esse ocorrido e trazer, tanto para o próprio vereador, né, e para os outros políticos também, que eles têm que saber a diferença do que é um blog de fofoca
e um material jornalístico de verdade. Inclusive, vereador Cleibe Moraes, aqui, TV Capital, programa Controverso, eu, Giovanni Bueno, apresentador, convido Vossa Excelência, a quem eu tenho muito respeito, que possa utilizar aí, entre em contato com a nossa jornalista, Cris Soares. Estarei aguardando. E nós vamos até colocar o telefone de contato nosso sim. aqui, né, o nosso contato. E gostaria de convidar o senhor. Venha conversar conosco, seria muito interessante. É que as pessoas têm que entender, Iago, esse viés que o Dr. Giovanni trouxe agora, que o controverso, ele está aqui para receber todo mundo. Ele podia estar aqui, inclusive, o vereador, né? Por exemplo. Sim, ele está aqui para receber todo mundo. A nossa ideia em trazer a liberdade de imprensa é para poder desmistificar isso, né? Esse termo que o vereador usou de fofoqueiro. Eu como se fosse um oponente, né? Eu como jornalista, eu como pessoa que escrevo, que já fiz apuração, que já fiz investigação, é desrespeitoso, Giovanni. Cris, deixa eu te falar, eu sou advogado. O que eu escrevo na petição tem a ver com aquilo que foi me relatado pela parte e que eu apresento ao juiz. Essa é a nossa... Então, não há que se ter, em relação ao advogado, uma chateação. Então, não há que se ter com o jornalista o fato que ele reporta. Inclusive, há o direito da contraposição. E o juiz, no caso aí, é a população. No caso do jornalista, é a população. É a população. Que vai julgar. Que quando se faz uma apuração, é necessário deixar isso bem claro, que quando se faz uma apuração jornalística, ela parte do pressuposto de que o jornalista ele apurou aquela história, ele investigou, usou métodos que são constitucionais, que são previstos, inclusive, em legislação. Tanto que quando você é processado, o juiz ele leva em consideração que você é um jornalista. Só que você não pode publicar mentiras, como o vereador ele disse lá, né, que era fake news. Não tem nada de mentira. Sempre são fatos apurados, muito bem apurados, que existe técnica para isso. Mas vamos lá, você fala muito de técnica, você fala da alma da imprensa, né, que é o jornalismo, né, que é o espírito, né? A alma é o repórter. A alma é o repórter, né? Então eu te pergunto, quando a notícia não é boa, e geralmente o que é notícia não é bom, né? Porque é exatamente aquilo que você disse, é aquilo que estava obscuro e que foi trazido para maior clareza, pode não ser bom para alguém. Quando ela não é positiva, aí tem aquela máxima, né? Notícia boa é propaganda. Quando ela não é tão positiva e quando ela realmente fere o interesse da pessoa, o que é que o jornalista e a imprensa espera da pessoa envolvida ou do ente envolvido? A gente espera que ela dê a sua versão. Todo mundo tem uma versão sobre a sua história. Se, por exemplo, até hoje, eu achei interessante, eu não quero aqui, como eu falei, não quero atacar o vereador, né, eu respeito ele, e eu não queria entrar nesse assunto, mas a última reportagem que eu fiz sobre ele se tratava de uma venda irregular, né, de diplomas falsos dentro do gabinete dele, onde um repórter que trabalhava comigo e um fotógrafo e eu também estivemos na Câmara. A gente negociou esse diploma, era falso, a gente depois procurou, era falso. Beleza, está comprovado nas técnicas jornalísticas. Eu não publiquei a matéria enquanto eu não insisti, eu fui atrás do vereador pessoalmente. Eu queria que ele falasse assim, eu não tenho nada a ver com isso, ou então é o seguinte, você está equivocado, me dá um tempo para eu ver. A gente espera que ele dê explicações, só que ao contrário disso, não falou nada, isso repercutiu muito na imprensa goiana, só que fica aquele vácuo, né? Iago, essa discussão a respeito de uma reportagem investigativa sua e que sofre uma retaliação, ela não é única na sua vida, não. Você teve outras situações semelhantes, não teve? Acho que cada pauta, eu tenho certeza que vai incomodar alguém. Cada vez que uma nota que eu publicava quando eu era colunista político, isso incomodava. Mas não é só com um político, não. Em 2017, você denunciou o pastor Daniel, lá em Aparecida de Goiânia, Sim. que cuida de uma clínica de reabilitação de Ele drogas. Cuidava, né? Essa é uma história muito interessante. E ele te ameaçou, né? Ameaçou indiretamente. Né? Não, é interessante porque isso ficou... O desfecho dessa história é muito triste porque eu nunca fui punitivista, né? Assim, da pessoa ser presa, da pessoa sofrer retaliação. Sua função é informar. É contar.
E acabou que não... Que não é fofoca. Que não é fofoca, obviamente que não, né? Quando eu descobri que esse cara, ele tava, por meio de ouvir, literalmente, ouvir ele ameaçando uma pessoa em um terminal de ônibus, eu cheguei, durante 4 meses de investigação, descobri que ele era pastor, que ele pregava, que ele era dono de uma casa de recuperação e tinha matado uma pessoa. Simplesmente ele era foragido da justiça. Né? E fazendo em 2012, 5 anos 2017, antes. Né? Não, 2017, 2012, em 2017 ele estava você foragido. fez a investigação. Então, esse é o trabalho. Esse foi o primeiro material jornalístico investigativo de peso que me deu reconhecimento nacional. Você tinha 23 anos, 22 anos, né? Eu estava na faculdade ainda, não tinha me formado, né? Me deu alguns prêmios. E justamente por quê? Eu, como repórter, se eu ouvia, né? Agora eu vou falar no verbo passado, depois eu vou explicar por quê. Então, quando eu ouvia, quando eu sabia de alguma coisa, era meu interesse de ir atrás e falar, isso aqui rende uma boa história e contar. Esse rapaz, né, o Daniel, ele ficou muito irritado porque ele sabia que a fonte que me passou essa informação, depois ele soube qual era um amigo dele, né? E ele descobriu, ele ameaçou essa fonte com áudios e como ele era um cara que detinha um poder econômico, quem tem um poder econômico, a gente tem que tomar cuidado, porque quem deve ter poder econômico e alguma influência com algum outro setor, essas pessoas, né, elas têm um nível de periculosidade. Então, aí eu procurei as instituições de defesa à imprensa e eles gritaram. Aí a Secretaria de Segurança Pública foi mobilizada para prender esse homem, ele ficou 1 mês foragido, aí teve uma operação e o prendeu, né, isso foi noticiado na época, ó, o cara que foi denunciado pelo Iago Salles, o cara que ameaçou o Iago Salles, fez um vídeo, foi preso. Não fez, Iago? Ele fez um vídeo de ameaça. Ele fez foto, né? Foto com faca, tal, essas coisas, e mandando áudio. Você vai ter que procurar medida protetiva aí para você, para esse repórter e tal. Então, foi resolvido. Ele foi preso, foi cumprir lá a pena dele de homicídio, né? É óbvio que ele não gostava de mim. Aí um dia ele recebeu uma saidinha dessas aí e ele fugiu. E um dia ele me ligou, isso já tem uns 2 anos, por aí, 2 anos e meio, ele me ligou, disse que ele parecia muito magoado comigo, ele foi torturado na cadeia, uma coisa que é intolerável, né? Ele me afirmou que foi foi torturado, e eu fiquei sem o que falar, porque ali eu falo por meio de reportagem, eu não falo por meio de ligação para poder consolar alguém que eu denunciei, né? Óbvio que isso não se faz. Mas eu fiquei com isso. E eu parei de investigar, entendeu? Depois dessa ligação dele, eu fiquei um tempo sem. Só que por conta dessa reportagem, explodiu no meu e-mail, nas minhas redes sociais, no meu número, que sempre foi um número público, as pessoas sempre passando informação, e eu me sentia na obrigação de ir atrás, porque às vezes uma pessoa tinha sido perseguida em um determinado órgão público porque não queria ceder às tentações do chefe, alguma coisa nesse sentido assim, né, uma mulher, aí eu falava, vou ver se consegue resolver isso, por meio, né, a pessoa procurava, ou estava sendo assediada por alguém hierarquicamente, também moralmente, no órgão público, e eu publicava, fui publicando uma, e as pessoas viam nesse meu trabalho uma seriedade e uma capacidade de resolver os problemas delas. E, de fato, resolvia. Quando você escreve sobre alguém que está te infernizando, né, determinado assunto, determinada fonte, aquilo vai parar. Iago. O problema depois vem para o jornalista, que eu quero falar sobre isso também. Teve esse caso, né, do pastor, e teve um outro caso de investigação que você fez também, que eu nem sei se recentemente, você sabe, a pessoa está presa, né? Eu recebi a notícia recentemente. Sim, isso aí é um caso, casos de polícia, né? E quando essa exposição de fatos, e quando essa investigação, ela assume uma natureza da imprensa que é parcial ou partidária, ela tem uma função específica, se isso existe ou não. Mas eu quero que você me responda isso no próximo bloco. Você permanece conosco, você está no lugar certo. Foram vários os dias
em que o cuidado e o acolhimento foram minha responsabilidade. Agora, agora eu tenho o Plano Casag Saúde, um programa da OAB Casag que tem sempre um plano para cuidar de cada um. Com planos que me dão acesso aos melhores hospitais, planos mais baratos que os vendidos no balcão e atendimento exclusivo. Isso é advocacia cuidando da advocacia. Olá, tudo bem? Sou o Pedro Luiz, sou diretor da Faculdade Falcão e eu tenho uma boa notícia para te dar. Quero falar com vocês sobre os cursos sequenciais de ensino superior. Você ainda não tem o seu ensino superior, está se preparando para concursos públicos ou já passou no concurso público e não sabe como tomar posse? Fale com um dos nossos colaboradores, um dos telefones que está aparecendo aqui e vamos te orientar para que você tenha sucesso na sua vida profissional. Nós da Faculdade Falcão queremos que você tenha as melhores ferramentas, que você tenha o melhor sucesso na sua vida profissional. Conte conosco, nos chame e vamos conversar. Não perca tempo, conte conosco, Faculdade Falcão. De volta ao programa Controverso, último bloco, nosso convidado Iago Salles, nossa jornalista Cris Soares. Cris, eu tinha perguntado para o Iago, para que ele pudesse nos posicionar, porque ele veio falando sobre toda uma importância da investigação, de apresentação dos fatos, da exposição, e que a pessoa envolvida, né, que foi objeto daquela reportagem, se não foi positivo, deve receber aquilo e trabalhar, buscar, trazer a versão e assim por diante. Excelente. Ou contestá-la, né? Ou contestá-la. Judicialmente, às vezes por meio. Mas aí eu estou questionando aqui o outro lado da imprensa e o outro lado do jornalismo, que é quando essa imprensa ela age de forma partidária, de forma parcial. Ela quer empurrar com uma interpretação ou uma opinião. Você acha que isso acontece? Não acontece? Qual é a sua visão disso? Já vou emendar com outra questão também. Cris, a questão dos blogs. Hoje, nesse período político de 2017 para cá, começaram a surgir muitos blogs e, essencialmente, na minha concepção, mais blogs de direita, porque os blogs de esquerda e os jornais com concepções partidárias de esquerda já existem desde os anos 60, né? São muito comuns fanzines e assim por diante. Como que você situa essa questão do partidarismo, do direcionamento da investigação, da reportagem, se a imprensa tem ou não tem lado, e o aparecimento desses blogs? Agora é interessante, você falou de partidário, né? Depois eu queria que a Cris comentasse a sua resposta. Os principais partidos praticamente desapareceram nessa campanha, nessa última eleição. Estou falando de PSDB, MDB, que tinha majoritariamente a maioria na Câmara, perderam. Não para um partido, mas para ideologias. O bolsonarismo, por exemplo, ele virou um movimento muito forte. Como não é partidário. Como é o lulopetismo. Que é o lulopetismo, que, na verdade, o lulismo, né? Porque lulopetismo, porque tem muita gente que é lulista, mas não é petista. Né? Então não é só partidário, não é suprapartidário. E o bolsonarista, você vê que tem gente de outros partidos, além do PL, que é o partido que ele foi eleito agora. Lembra que ele foi eleito no PSL na eleição. O bolsonarismo é suprapartidário, né? Não interessa. Aonde ele chegar, ele infla. Ele infla. Então, assim, e a imprensa, nesse momento, eu acho que essa questão da ideologia, ela está mais por alguns interesses mais claros. O que a imprensa tem clamado em editoriais? Estou falando de Folha e Estadão. Agora está clamando para a questão do liberalismo. O Lula não tem um projeto de governo claro para a economia, então ele precisa ser criticado aqui, defenestrado, ele precisa ser questionado, precisa ser pressionado. Nem tanto. Aí tem uma imprensa mais progressista que defende a democracia. Mas que tipo de democracia? Se fala de democracia, mas não está falando somente do PT ou às vezes do lulismo, dessa figura enigmática do Lula. Essa defesa né, dessa imprensa mais qualificada. E esse surgimento de blogs e sites realmente teve um boom muito grande. Mas eu não diria que são blogs, eu diria que são sites, né, portais de notícias, que é muito mais perigoso que o blog. Porque o blog está associado a uma persona, né? Seja ela jornalista, seja o advogado, ex-vereador de um município qualquer. Acontecia muito isso antes, né, do cara que virava oposição, tinha um programa no rádio e ia para o blog.
hoje você tem uma estrutura por trás desses sites. A gente tem sites aí que foram indiciados por fake news, né? Teve até uma CPI das fake news, muitos deles, a maioria ligada ao bolsonarismo, né? Não estou nem falando ao próprio presidente, né? Não estou falando do presidente. Mas a tudo aquilo que ele representa. Isso usando de notícias falsas para combater o inimigo, que é uma forma de guerra, né? É uma forma de guerra obscura. Agora eu posso entrar na obscuridade. Porque quando eu falo de jornalismo, quando eu falo de imprensa, eu não posso falar de obscuridade. Você pode, mas eu não posso. Entendeu? Porque não deve ser obscuro. Obscuridade é a mentira. Obscuridade é você tramar pelas costas. Obscuridade é você criar uma sociedade secreta para poder derrubar o seu inimigo, seja lá de qual forma for. Entendeu? Isso é obscuridade. E a imprensa não trabalha com obscuridade. Ela trabalha, né? E os sites propriamente, né, que envolvem com fake news, certeza que tem muitas notícias ali que são verdadeiras. Aliás, né, notícia, ela é verdadeira. A notícia, ela não existe esse negócio de falar fake news. Eu acho esse termo horroroso, porque fake news fatos mentirosos, notícias falsas. Não existe. Notícia, ela é notícia. Notícia é isso. Se eu quebrar isso aqui, dependendo, se fosse dentro da sala do governador, isso vira notícia. Isso é um fato, não é? Isso é um fato. Agora, se eu venho aqui e publico no jornal que eu quebrei o copo sem ter quebrado, isso aí é uma fake. Mas não é fake news, porque o conceito de notícia é fato. Você concorda comigo? Que é fato. A notícia ela é um produto e é um fato. Se você foge do fato, que é 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, isso é fato. Você concorda que contra fatos não há argumentos? Sempre haverá argumentos. Por conta da narrativa. Por conta da narrativa. E se uma pessoa mata a outra, ela vai ter o argumento jurídico. Por que ela não pode ter também no campo da comunicação? A comunicação, ela precisa, o jornalismo, de informar o público. Ela precisa informar o público. Precisa informar se esse secretário aqui está tendo algum benefício aqui dentro da pasta que ele está, entendeu? E isso é fato. E qual a diferença de fato e opinião? Fato e opinião. O fato, ele é incontestável no sentido de que ele aconteceu. Agora, se eu falo... O Iago Salles deu a primeira entrevista dele no programa Controverso para Cris Soares e Giovanni Bueno. Esse é um fato. Agora, se a entrevista foi boa ou ruim, se por acaso ele foi engolido ou não, se ele engoliu os entrevistadores ou não, isso é uma opinião. Sim, isso é opinião. Você não acha que essa questão da opinião está sendo colocada e levantada como se fosse fato? Inclusive... Depende do quê? Inclusive pela mídia tradicional? Não, é o contrário. Na verdade, essa onda de fake news, ela traz o fato, que é a objetividade. Ela traz o não fato, na verdade. Quando fala o seguinte, quando eles falam isso aqui é importante, que o PT roubou 1 trilhão ou 5 trilhões, quando você vê que é uma coisa absurda, eu não estou defendendo o PT, não estou falando sim. Ou então um fato, por exemplo, que falaram que uma mulher foi esmagada aqui em Goiânia, pisoteada porque estava na fila para comprar aquela picanha a R$22 lá, picanha do mito. Isso é uma fake news, cara. Entendeu? Que alguém se apropriou dessa informação para espalhar aí. Ideologia de gênero é não fato ou fêke news? Ideologia de gênero? Existe uma ideologia de gênero? Não, não existe. Só que aí é uma coisa... Existia uma discussão para que nas escolas, isso já para jovem adulto, eu não estou falando de criancinha de 8, 9, 10, 11 anos, não. Se discutisse o respeito às pessoas LGBTQIAP+, nas escolas. É isso. É o respeito. Se você... Esse é um fato e é notícia. É um fato e é notícia. No momento que a política pública acontece. Ideologia de gênero, quem traz esse argumento aí, que ele é um argumento, digamos assim, terrorista. Você usa um termo. Pânico social. Pânico social. Isso cria um pânico social nas pessoas. É o pânico social nas pessoas. Né? Que aí cria e reduz a discussão, porque que é o maniqueísmo. gera homofobia. É o maniqueísmo reducionista.
gera homofobia, segue a linha cronológica do mal, que eu costumo falar, porque aí você vai perpetuar cada vez mais a falta de respeito. Banheiros unissex em escolas públicas. Não notícia? Não existe É não notícia nenhum... ou fake news? Sabe por que é fake news? Porque não existe nenhum tipo de como que eu posso falar? De projeto para esse fim. De criar um Então unissex. isso é uma notícia falsa. É notícia falsa. Mas no momento em que eu quero dizer que o determinado partido quer fechar as igrejas, isso é fake news ou é uma não notícia? É fake news, porque existe uma lei que prevê a liberdade religiosa, a liberdade de culto. Se você vai contra a liberdade de culto, você está cometendo um crime, um crime, e isso é inconstitucional, inclusive. Está previsto na Constituição, né? Inclusive com leis do dia da liberdade religiosa, dia do evangélico, a questão da marcha para Jesus. Quem foi que institucionalizou isso? Quem institucionalizou esse tipo de projeto, esse tipo de proteção às igrejas, aos evangélicos e católicas, foi o mesmo partido que hoje está sendo acusado de querer provocar uma combustão social contra esse segmento. Se nós não deixarmos a doutora Cris Soares, nossa jornalista, participar, ela não volta na minha próxima entrevista. Cris, é com você. Iago, trazendo todo esse contexto de fake news, de imprensa, liberdade, expressão, política, partidos, partidários ou não, em qual momento, ou existe esse momento, onde existe a levianidade e a ideologia militante dentro da imprensa? Isso não faz parte do meu cotidiano, né? Ser leviano. Eu faço jornalismo, eu faço, como eu falei. Mas tem gente que age de forma leviana na imprensa? Vai ter levianidade em qualquer lugar, né? Vai ter levianidade em qualquer extrato social, né? Seja em qualquer lugar vai ter levianidade, vai ter interesse. A leviandade é própria do ser humano, né? É própria do ser humano. Quando você faz o compromisso com a sociedade, agora eu vou ser bem claro, você faz o compromisso com a sociedade de, como jornalista, né, informar da forma mais profunda, mais realista e mais próxima, né, e ter responsabilidade, aquilo que às vezes as instituições investigativas não estão fazendo, você vai lá e faz, né? Por exemplo, existem muitos casos aí de pessoas que são filmadas cometendo atrocidades, seja bater em alguém, seja com um áudio. Cabe ao jornalista, às vezes, ser o primeiro a divulgar a identidade daquela pessoa, que às vezes está torturando alguém. Mas então, esse é um tipo de trabalho que tem que ser feito. Mas a internet, para insistir em romper, mas a internet, ela não facilita para os jornalistas. Porque hoje todo mundo tem um pouquinho de jornalista na cabeça. Mas esse que é o diferencial. Porque ele quer filmar e ele quer divulgar. Se a gente pegar a construção ideológica de jornalismo e trazer realmente a prática de como funcionava as grandes notícias chegar às empresas jornalísticas. Você tinha um vídeo, você via um fato, você chegava no prédio, no Arctime, o Popular, vou falar assim, né? Lá e cá. Você chega, traz o contexto. Olha, eu tenho isso aqui. A pessoa passa para dentro da redação, a pessoa avalia aquele material e aí segue. Ou ela é factual, ou ela é noticiosa, ou ela é uma reportagem especial. Era assim que se fazia. A internet hoje ela não cabe isso, porque todo mundo quer ser um jornalista, um noticioso. Isso nós discutimos uma vez, onde eu falei que eu não concordo e ainda rebato sobre isso em qualquer situação que eu for falar, de pessoas que carregam o nome de jornalista por sentar numa bancada. Acho que para uma pessoa ser um jornalista, ele tem que estudar, ele tem que entender de ética jornalística, ele tem que saber o que é fazer jornalismo. Escrever, todo mundo escreve. A gente aprendeu a escrever desde pequeno. Para você fazer uma faculdade, você precisa fazer uma redação. O mínimo que você tem que saber, uma narração e dissertação. O mínimo. Dentro disso que a Cris está colocando, nós só temos mais 1 minuto e 40 segundos para poder encerrar. Fala sobre a questão do jornalismo militante.
Isso existe? E se existe, isso atrapalha a liberdade de imprensa? Eu nunca fiz jornalismo militante, tanto que por isso que eu não sou assessor de imprensa de sindicato, eu nunca trabalhei com então no sindicato você está dizendo porque que existe. É militante, de certa forma é militante, né? Porque você está trabalhando em prol de uma ideologia. Mas queria fazer só um comentário sobre o que ela disse a respeito. Eu até agradeço que a sociedade tenha evoluído tanto a ponto de as pessoas estarem nas ruas com câmera de celular. As pessoas hoje elas têm condições de pautar melhor a imprensa. Porque antes, quando as pessoas não tinham que convencer o jornalista a passar a informação, era uma burocracia. Hoje não. Hoje, todo mundo, se alguém filma um policial espancando alguém, seja do alto de um prédio, alguma coisa, ou se ele filma violação de direitos humanos, a imprensa vai ser obrigada a cobrir esse fato. Mas o que a Cris está te trazendo é que isso não faz dessa pessoa que noticia um jornalista. Ela diz que existe uma ética. O jornalismo, como eu falei, ele é uma filosofia, né? Ele é essa coisa do espírito. O veículo, que é a imprensa, né, é o corpo. E, quero deixar outro recado aqui, e o papel do repórter ele é fundamental. Mas eu divido esse papel com a sociedade. As pessoas elas têm o direito de, se ela vê alguma coisa ali na rede social, divulgar. Mas quem vai organizar isso, dando nome, é o jornalista. Isso. É o jornalista que pode usar um Twitter, Sim. É o jornalista que pode usar o Instagram e é o veículo de imprensa, seja ele qual for. Ele vai organizar os fatos e vai desmentir as versões. Minha última palavra, Giovanni, que eu sei que você está doido para encerrar, porque a edição já deve estar ali, todo mundo querendo matar nós dois. Eu falo dessa forma porque está entrando uma novela aí no ar agora, recentemente. Travessia. E a autora traz algo extremamente importante. E é isso que ela traz de importante dentro da novela, que é um fato onde uma pessoa construiu uma notícia mentirosa de uma mulher e essa mulher foi morta. Naquela época eu acompanhei o nosso programa, na época, muitos anos atrás, nós já temos 10 anos. Tem uns 10 anos. Essa mulher foi morta. Nós fizemos uma matéria sobre isso. Essa mulher... O programa fez e eu comentei. Sim, então essa mulher foi morta, deixou 2 filhas, destruiu-se uma família por conta desse tipo de pessoas. Ela não foi morta, simplesmente, ela foi massacrada. Foi massacrada. Na rua. Você entendeu? Ela saiu e não voltou. Ela deixou 2 crianças. Então, esse viés hoje, você vê, e isso já começou lá atrás, e quando aconteceu há 10 anos atrás, tínhamos internet. E cabe ao jornalista saber se é fato, se é mentira. E a tendência das pessoas usarem de mau uso a internet, que acabam prejudicando. Porque só existe essas construções das fake news. Só existe notícia se houver fato. O que for... não houver fato, isso daí você pode colocar em qualquer nome, menos notícia. Notícia é um produto que tem que ter fato. Aqui tem água e ar. Aqui tem sangue? Não. Então... E é isso que as pessoas de casa precisam entender. Não acreditar em tudo que recebem no WhatsApp. Tudo tem uma fonte e isso é necessário. É isso. Gente, esse foi o nosso programa, né? A gente termina com aquela vontade de conversar mais 1h30. E você? Como é que você está acompanhando os fatos da sua vida? Nós estamos aqui para te ajudar. Esse é o programa Controverso. Permanece conosco. Você está no lugar certo.